Olá pessoal da plataforma Nós, a plataforma de desenrolação. Eu sou Marcelo Ferreira e venho falar com vocês hoje sobre cosmovisão cristã. Eu não sei se você sabe, mas o termo cosmovisão não vem do contexto eclesiástico, ministerial. Ele vem da filosofia, foi usado pela primeira vez por Immanuel Kant e depois é o ministro presbiteriano James Orr, que viveu no século XIX e no século XX, quem vai aplicar a realidade cristã a fim de levantar a seguinte bola: nós precisamos fazer uma defesa da nossa fé em termos mais abrangentes. Quando pensamos em cosmovisão, estamos falando de uma ótica, de uma lente ou de uma forma de enxergar toda a realidade. E, portanto, James Orr aplica isso à realidade cristã para dizer-nos que não basta nos defender uma doutrina em especial, um detalhe em especial da nossa fé, mas precisamos de uma estrutura robusta e abrangente para fazermos defesa daquilo que cremos, uma vez que os ataques que recebemos também são ataques na base, são ataques de visões bastante abrangentes e robustas com ideologias e filosofias vãs. Portanto, James Orr, ele traz aí a primeira semente a respeito de uma necessidade de se pensar a fé cristã de uma maneira mais filosófica até, para aplicá-la de uma forma apologética e ajudar os cristãos a pensarem a sua vida e a interpretarem a realidade à luz da fé cristã. Depois é o neocavilismo holandês que terá uma grande importância na formação, no desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Abraham Kuyper é um desses nomes principais, ele que era um pastor holandês e também se tornou um estadista, alguém muito importante naquele país, e é dele que vem a frase de que não existe um só centímetro quadrado no universo pelo qual Cristo, que é dono de tudo, não reclame e diga é meu. Ou seja, a partir do conceito do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as áreas, as esferas da vida, nós deveríamos pensar que todas estas áreas deveriam ser vividas pelo cristão sob essa consciência, sob essa perspectiva, este padrão de que eu devo viver para glorificar a Deus, não só no contexto da igreja, dentro das paredes, dentro da minha vida litúrgica e ministerial, mas também na família, na vida política, no entretenimento, nos estudos, no trabalho e assim por diante. Depois disso, Herman Bavinck vai lançar os pilares para uma hermenêutica, para uma interpretação da realidade à luz da cosmovisão cristã, e ele faz uso da própria narrativa, da história bíblica, para nos ajudar nisso, com 4 palavrinhas essenciais, importantes, que nos ajudam a ler a realidade, que é criação, queda, redenção e consumação. A própria narrativa bíblica pode ser estruturada dessa forma, com a criação de Deus em Gênesis, com a queda do homem, com a redenção, a história de Cristo Jesus e depois a consumação no Apocalipse. E também a Bavinck e outros teóricos vão dizer que as outras ideologias que se contrapõem ao cristianismo, elas têm a sua própria maneira de ver cada um desses pilares, um conceito de começo das coisas, não de criação em si necessariamente, mas de como que as coisas são na sua gênese, no seu início de tudo. Qual é o problema que fez com que as coisas se deteriorassem? Não é? O conceito de queda, redenção, o que é preciso ser feito para que o mundo tome um curso normal ou idealizado, e uma ideia de consumação, de final de história, de utopia, aonde todos poderiam ser felizes para sempre. E nós cristãos não poderíamos nos valer da narrativa cristã para interpretar apenas a vida eclesiástica para dentro da igreja, do uso dos dons, mas de repente, quando saímos da igreja, na hora de trabalhar, na hora de nos entreter, na hora de fazer família, na hora de estabelecermos as nossas relações sociais, políticas, econômicas, nos esquecermos de que a maneira pela qual nós nos lançamos para a realidade é a partir de uma cosmovisão cristã dentro destes pilares, criação, queda, redenção e consumação, e que esta narrativa é o escopo de interpretação da nossa existência. Herman Doiver também
vai ser aquele que vai lançar uma filosofia cristã reformada, e ele vai dizer que há uma pretensa autonomia do pensamento teórico, mas que na verdade, mesmo a ciência, ela tem aspectos pré-teóricos, pré-intelectuais e que dizem respeito ao coração, às crenças fundamentais. E portanto, a cosmovisão não é apenas alguma coisa que diz respeito à minha intelectualidade ou à maneira de pensar, mas às minhas crenças fundamentais. E então, nós chegamos a algumas implicações, a importância de uma cosmovisão cristã. Isso vai nos levar a conclusões como: não é apenas para o domingo, para dentro das paredes da igreja, que eu devo pensar biblicamente, mas eu devo pensar biblicamente para o meu trabalho, para o meu namoro, para o meu casamento, para a maneira como eu lido com as minhas finanças, com o meu entretenimento, com a política, com os estudos, a ciência, os meus projetos de vida. Tudo isso deve estar relacionado debaixo do senhorio de Jesus Cristo, e eu devo usar esta lente, este óculos, para ler a realidade, que é a visão cristã da vida. Uma perspectiva, uma cosmovisão cristã vai me ajudar para me lançar para todas as áreas da vida debaixo do domínio, do senhorio, da obediência de Jesus Cristo. E nós aprendemos que não há uma espécie de escalonamento onde a igreja, as coisas espirituais, as missões são mais importantes que o trabalho secular, do que as questões econômicas, do que os estudos, a família, mas todas essas coisas estão ombreadas no mesmo patamar e todas elas devem ser vividas debaixo desta consciência do senhorio de Jesus e de uma cosmovisão cristã. Portanto, use a Bíblia Sagrada como parâmetro para lidar com todas as esferas da sua vida. Converta os seus resquícios de idolatria. Não basta usar a Bíblia para o domingo e depois outros filósofos e outros teóricos para basear o restante da sua vida. Mas na verdade a Escritura e o cristianismo é robusto o suficiente para te dar os elementos para viver em todas as esferas. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Foi o apóstolo Paulo quem disse isso em 1 Coríntios capítulo 2. E em 2 Coríntios capítulo 10, ele nos diz que nós temos armas espirituais que são poderosas em Deus para resistir a fortalezas, a saber, sofismas, mentiras, ideologias que são lançadas contra nós e contra a nossa fé e que querem corromper a nossa base, este todo abrangente que o cristianismo traz e faz florescer uma nova vida, uma vida regenerada. Além disso, nós podemos aprender que é possível dialogarmos em todas as esferas a partir do cristianismo. Ou seja, o cristianismo não é alguma coisa apenas afetiva, subjetiva, interiorizada, humanista, para o meu bem-estar pessoal, mas que não tem relação com a realidade, muito pelo contrário. Para fora das paredes da igreja, o cristão tem uma vida pública e ele tem, portanto, elementos para lidar com a vida pública. Além disso, poderíamos lembrar de que o senhorio de Jesus considera em todas as esferas da vida e, portanto, nós podemos e devemos, na verdade, lidar com cada uma dessas esferas debaixo desta consciência. É este óculos que nós estamos falando, chamado cosmovisão cristã, que deve fazer parte aí dos seus olhos, do seu rosto, para você lidar com a sua universidade, com o seu namoro, com os seus divertimentos, o seu desporto, a forma como você lida com tudo, na verdade, e a sua vida ser frutífera, mesmo para além das paredes da igreja. E tudo ser visto debaixo dessa perspectiva de que é serviço a Deus. Como disse Paulo em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que a minha e a sua vida seja debaixo da cosmovisão cristã, para a glória de Deus.